Amém. Senhor Jesus. Amém. E aí, pessoal, todo mundo bem? Todo mundo bem? Sim. Ainda está muito fraco. Todo mundo bem? Muito. Aê. E aí, vamos continuar hoje com a segunda mensagem aqui para os adolescentes, né? E eu queria relembrar o tema da conferência. Qual que é? Isso, vós sois dele. E aonde está esse versículo? 1 Coríntios 2:30. Aê! Quem está com a Bíblia aí de papel? Isso, aê! Então vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, perdão, é 1:30. 1 Coríntios 1:30. Não é nem 2:30, é 1:30. Vamos lá. Vamos ser dinâmico hoje para a gente achar os versículos, hein? Todo mundo achou? Quem não achou, levanta a mão. Então vamos lá. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Isso. Vamos ler juntos? Não? Ó Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Nós vamos falar. Já vamos falar o tema da mensagem. Agora vamos ler juntos. Vamos lá? 1:30. Isso. Vamos lá. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Vamos ler o 31 também. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém. Então esse versículo fala que nós somos do Senhor. E o Josimar falou ontem, qual que é o requisito para nós sermos do Senhor? Qual que é? Crer. Então, uma vez que nós cremos, né, no Senhor, nós somos feitos filhos de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que crer. E eu acredito que nessa manhã, todos que estão aqui, creem e aceitam o Senhor, certo? Amém. E aquele que ainda não teve uma experiência, essa é a oportunidade de você ter uma experiência com o Senhor. No sábado aí nós vamos ter o batismo. E o batismo, quando nós realizamos o batismo, é você dando um testemunho público e também diante, né, de Deus, que você aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E que Ele vai ser o Senhor da sua vida. E ali, como se fosse o carimbo, quando nós cremos que nós somos filhos de Deus. As irmãs fizeram... O que vocês já saíram da decoração? Gostaram? Sim. Sim? Então, uma salva de palmas para as irmãs. Depois nós vamos mandar para elas. As irmãs prepararam com todo carinho. Alguém sabe... Sem os monitores falar. Alguém sabe o que é isso aqui? Para carimbar as cartas. Para carimbar as cartas. Não, mas é isso. Selo. Quem conhece selo aí, levanta a mão. Até que o pessoal está informado aí, hein? Então, isso aqui é um selo. Então, ele não está aqui na decoração por acaso. Está aqui até no seu crachá, se você olhar aí, ó. Tá aí, ó, selado. Selo significa que ele é de uma propriedade de alguém. Então, por exemplo, quando tem a nota ali, hoje, acho que muitos não usam mais dinheiro físico, né, de vocês. Usa? Então tá bom. Então ali, quando você tem aqui a nota ali, lá no cantinho tem um selo e ela fala da onde é aquela nota. Ele fala que aquela nota se refere, né, ao Brasil, a República Federativa do Brasil. Então ela não tem valor em outro país, ela tem valor aonde? No Brasil. E nós, quando o Senhor nos comprou e nós aceitamos eles, o Senhor nos selou. Significa que nós somos propriedade de quem? Então nós temos valor para quem? Para Deus. O mundo não nos dá valor. Por isso que é diferente você pertencer, é diferente de você torcer por algo. Então vou dar um exemplo.
Quem torce pro Cruzeiro aqui, time de futebol? Nossa, pouquinho, hein? Tá. Qual time você torce? Atlético Mineiro! Quem torce pro Atlético Mineiro? Ixa, muito fraco. Quem torce pro Flamengo? Aê! Pro São Paulo? Pro Corinthians? Ixa! Senhor Jesus. Então tem aí o pessoal do Corinthians, está em maior número, né? Mas quando você torce por algo, é diferente de você pertencer ali àquele time. Tem a torcida do Corinthians, que torce pelo jogo, que torce para tudo dar certo. E tem quem é do Corinthians, o jogador que está ali. Ele pertence àquele time. Então ele faz parte, ele é de propriedade daquele time. Então as ações dele são voltadas àquele time. E assim eu queria fazer uma comparação com a nossa vida com o Senhor. Quando nós somos propriedade do Senhor, nós precisamos agir e ser do Senhor. Amém. Nós somos do time do Senhor. Amém. É diferente de você ver a reunião lá e tá torcendo por ela. Eu torço para dar certo. Você fica de fora. Mas nós não estamos de fora. Nós estamos dentro do time do Senhor. E além de nós estarmos dentro do time do Senhor, nós somos do Senhor. Nós somos a propriedade dele. Por isso, lá em 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, lá no 2 Pedro, na verdade. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se eu tô igual o Josimar errando os versículos aqui, não tô. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá, que nós vamos ler bastante versículos. Acha primeiro e anota depois. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro. Vamos lá, rapidinho. 1 Pedro 2, 9. Pedro 2, 9. Fala assim. O que fala? Vamos ler junto? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui esse versículo fala que nós somos uma raça eleita, um povo eleito, de um sacerdócio real, de uma nação santa. Vou dar um exemplo. Nação, o Brasil é uma nação. Então todo mundo que está aqui dentro pertence à nação brasileira. Nós somos da nação do povo de Deus. E fala que nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. Ou seja, cada um de nós que crê no Senhor é como se tivesse, lógico que isso aqui é simbólico, dentro de nós um selo do Senhor. Que todo mundo passa e fala, aquele é do Senhor. Ele está selado, ele foi comprado pelo Senhor. E isso é uma verdade. Quem acha que a Bíblia aqui é um livro de historinha em quadrinhos, de faz de conta? Quem acha que a Bíblia é uma verdade, que tudo realmente aconteceu? Amém. Então a Bíblia é a verdade. Você, pensando isso ou não, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Por mais que o mundo fale que você não é, você é. O Senhor está afirmando. E o Senhor, Ele quer cuidar de cada um de nós, porque nós somos filhos dele. Ontem o Josimar deu exemplo, do pai, quando ele vai ali, não deixa o filho pular na piscina funda, não deixa ele fazer certas coisas. Não é porque ele está querendo o mal do filho, mas é porque ele está cuidando do filho. E o Senhor nos trouxe nessa conferência para poder cuidar de nós. Aqui na conferência nós não estamos apenas num evento, nós vamos lá para brincar, nós vamos lá para uma colônia de férias. Aqui nós estamos reunidos como vários irmãos de várias cidades, como povo de propriedade exclusiva de Deus, que veio para ter comunhão e ouvir o Senhor
e separar um tempo para estar com os irmãos e com o Senhor. Esse é o nosso propósito nessa conferência. Ouvir o Senhor. Não é uma colônia de férias, mas nós estamos aqui para ter experiências com o Senhor. Experiências que, como o irmão compartilhou, que durante o dia, do nosso dia a dia, é quando o Senhor vai falando conosco. Mas quando nós reunimos e separamos um tempo, ficamos longe das distrações, aí o Senhor vem nos lembrar, aí Ele vem falar mais abertamente conosco. Por isso, vamos abrir agora lá em 1 Coríntios, lá onde a gente estava. Só que agora a gente vai abrir no capítulo 6. Não. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Todos acharam? Então nós vamos ler juntos, tá? Vamos lá. Versículo 19 e 20, tá bom? Acaso não sabeis que o vosso corpo... Peraí, vamos começar de novo. Vamos lá, todo mundo, né? Vamos todo mundo para ler. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui ele está falando que nós somos templo do Espírito Santo. O que é templo do Espírito Santo? Onde ele habita. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele está dentro de nós. E aqui eu volto mais uma vez. Isso é uma verdade. Você, querendo ou não, você gosta ou não, você é um templo do Espírito Santo. E o Senhor está dentro de cada um de nós. E aí ele fala, né? Por que nós somos? Porque nós fomos comprados por um alto preço. E aí ele fala, por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Então quer dizer que por nós amarmos o Senhor e por nós sermos o templo do Espírito Santo, nós precisamos ter um viver diante do Senhor. Nós precisamos ter um comportamento diante do Senhor por amar ao Senhor e por expressar o Senhor. E o povo de Deus não é um povo que se mistura com o mundo, mas é um povo que ama o Senhor, que vive com o Senhor e valoriza a presença do Senhor. E nós estamos aqui nessa manhã por conta disso, porque nós precisamos a cada dia renovar a nossa consagração e nós estamos aqui nessa conferência para amar, buscar e servir o Senhor. Amém. E para poder encontrar o Senhor também. Amém. Então, agora nós vamos lá em 2 Coríntios. Agora o mesmo capítulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 e 17. Segunda Coríntios. Que aí ele fala, vamos ler, 16 e 17. Vamos lá? Todos. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Aqui mostra que depois que o Senhor nos comprou e nos selou, o Senhor nos fez dele, o Senhor fala para nós nos separarmos. Separarmos do quê? Do que o Senhor quer que a gente se separe? Do mundo. De tudo aquilo que se afasta de Deus. Quando nós cremos no Senhor, nós desenvolvemos um relacionamento com Ele. E aí nós conhecemos quem é o Senhor para nós, porque a gente só aceita o Senhor quando nós conhecemos quem Ele é, certo? E aí nós
amamos o Senhor, a gente sente aquela presença forte do Senhor e a gente fala, não, Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Aí o Senhor fala, você quer entregar a sua vida para mim? Então, vem cá, agora você é um templo do Espírito Santo. E aí o Senhor fala, agora você precisa se retirar e se separar do mundo. Não é que a gente não vai na escola, não é que a gente não vai no shopping, não é que a gente vai ficar dentro do local de reuniões 24 horas por dia, não quer dizer isso. Mas quer dizer que a nossa vida, a vida de Deus que está dentro de nós, ela não aceita mais as práticas do mundo. Ela não aceita mais as coisas que o mundo nos oferece. Porque o Senhor é quem supre todas as nossas coisas. E o mundo, ele está ali para nos afastar do Senhor. Quem tem essa consciência de que o mundo está ali para nos afastar do Senhor, levanta a mão. Tem alguém na dúvida? O mundo, ele está ali para nos afastar do Senhor. Por isso, eu queria deixar 3 perguntas antes da gente entrar em um personagem da Bíblia. Hoje, você sabe quem você é? Não precisa responder, pode anotar no seu caderninho, tá? E essas perguntas eu quero que você depois tenha uma comunhão pessoal com o Senhor e você responda ela, tá? E se você ficar na dúvida, você procura o seu monitor para ter comunhão com ele, tá bom? Então, diante disso, você sabe quem você é? A segunda pergunta, você sabe a quem você pertence? De quem você é? Uma coisa é você saber, eu sou filho de Deus. E outra coisa é você saber assim, eu pertenço a Deus. Significa que Deus pode te usar aonde Ele quiser. E Deus vai precisar de você. E Deus vai cuidar de você. Porque quando você reconhece que você é do Senhor, você aceita também o cuidado do Senhor na sua vida. E a terceira pergunta é, você está separado ou você está misturado? Você está separado ou você sente que ainda no seu viver tem muita mistura, tem muita coisa ainda? E aí dentro disso nós vamos ver um personagem da Bíblia de um adolescente que teve um viver e se tornou um grande rei. Ele começou com 15 anos, de 11 a 15 anos, a Bíblia não revela a idade dele, de 11 a 15 anos mais ou menos, apesar de alguns estudiosos acreditarem mais que era 15 anos, e depois ele se tornou um grande rei e ele teve uma característica que nós vamos ver aqui agora. Quem adivinha? As 3 perguntas? As 3 perguntas. Hoje você sabe quem você é? Segunda pergunta, você sabe a quem você pertence e de quem você é? E a terceira é, você está separado ou você está misturado com o mundo? Quem chuta qual personagem que a gente vai falar? Personagem assim, só que ele foi real, né? A gente fala personagem do Antigo Testamento. Quem é? Davi. Luquinha e o irmão ali, Davi. Nós vamos falar sobre Davi. Por isso agora nós vamos, não sei como é que está a leitura de vocês do Antigo Testamento. Agora nós vamos lá no início da Bíblia, vamos lá. Vamos abrir em 1 Samuel. Isso aí, Luquinha. 1 Samuel. Capítulo 16. Primeira Samuel 16. Aí já pode abrir no versículo 11. Só para passar um contexto quando vocês abrem a Bíblia, passar um contexto. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Aí, Saul. Isso aí, o pessoal de Uberaba tem que acertar, hein? A gente viu isso o semestre todo. Cadê a Maísa? Né, Maísa? O pessoal tem que acertar. É isso aí. Foi Saul. E o povo, quando foi escolher um rei, o povo falou assim: a gente quer ser igual todo mundo. Todas as nações têm um rei, então a nação de lá tem um rei, ali eles têm um rei, e ali não
não tinha rei, quem governava era o Senhor. Aí o povo falou assim, não, a gente quer ter um rei. Inventaram a moda que quer ter um rei, porque queria ser igual a todo mundo. Primeiro, que nós, como a nossa mãe fala, como é que é? Você não é todo mundo. Então nós não somos todo mundo, nós somos quem? Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Quem nós somos? Filhos de Deus. Então agora quando alguém perguntar, você fala, eu sou filho de Deus. É a primeira identidade nossa. E aí o Senhor falou assim, tá bom, vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês então. O Senhor não queria dar um rei, mas eles rejeitaram a presença do Senhor e falou, então eu vou dar um rei para vocês. Aí o Senhor escolheu Saul e colocou para governar eles lá. Só que Saul, não vou entrar na história certinho, né, detalhes. Quem ficar com curiosidade é para ler a Bíblia, tá? Aí você pega ali 1 Samuel, você vai conhecer a história toda. E aí, Saul fez algumas coisas erradas e aí o Senhor rejeitou Saul. Falou, Saul não vai ser mais meu rei. O Senhor desagradou ele. E aí o Senhor falou assim, eu vou escolher um outro rei. Mas detalhe, o Senhor não tinha tirado Saul do trono. Saul ainda estava no trono. O Senhor apenas tinha informado que para ele o Senhor falou, você não é o rei mais. Aí o Senhor falou, vou procurar outro rei. E aí Samuel, que era o profeta na época, ele foi até a casa de Jessé para procurar. O Senhor falou assim, você vai lá nos filhos de Jessé e vai procurar o rei que eu escolhi. E aí Jessé foi. E aí no capítulo 16 aqui, mostra, né, que Jessé reuniu, né, todos os filhos de Jessé ali. E aí Jessé mandou ele vir, né, falando, então vai trazendo os meninos e aquele que for o rei, o Senhor vai me falar e eu vou escolher, né, e o Senhor vai falar, esse aí que é o rei. E aí foi passando, né, foi trazendo aí o Samuel vinha aquele forte, aí o Senhor fala, não é esse aí. Aí vinha outro mais forte ainda, ele, não é esse aí também não. Aí depois vinha outro mais forte, e aí também não é esse não. Aí no versículo 10 de 1 Samuel 16, fala assim, assim fez passar Jessé os 7 filhos diante... Assim fez Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço. Vocês estão acompanhando a Bíblia, né? Acompanha aí. Ainda falta o mais moço, que está... E não tem ninguém acompanhando a Bíblia. Ele está apacentando as ovelhas. Aí disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, aí o versículo 12... Aí o versículo 12 fala que Samuel era meio parecido comigo, só que eu sou loiro, sabe? Que ele fala assim, que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência, né? Então, ele era um pouquinho parecido comigo. Então, vamos lá. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Aí a Bíblia fala, né? Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E fala, disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Aí o 13 fala, tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante se apossou de Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então Samuel ungiu ele como rei e foi embora. Quem tem 15 anos, levanta a mão aqui. 15, 14 anos, 13, 12... 11 e 10. Tem alguém de 10? Aqui, ó, tem de 10. Então imagina que Davi tinha mais ou menos de 10. Quem tem 10 aí? Qual que é o seu nome? Davi. Aí, ó. Davi. É o Senhor. Uma salva de palmas pro Davi ali. Aí. E quem tem 15? 15. Aí. Você, como se chama? Levi e Alice. Então Davi tinha mais entre a idade do Davi, né, e a idade de vocês aqui. E ele foi ungido rei. Imagina, ele foi ungido rei.
Imagina a autoridade, a maior autoridade daquela época abaixo de Deus. Ele era o rei. O Senhor falou assim: você vai ser meu novo rei. Davi, se eu fosse Davi, pode ser, né? Não queria ter esse coração, mas eu ia falar assim: não, agora eu sou o cara. Eu sou o rei, o Senhor me escolheu. Só que sabe por que o Senhor escolheu ele ali? Vamos voltar um pouquinho antes ali. O que Davi estava fazendo quando Samuel estava quando Samuel estava escolhendo os filhos? O que ele estava fazendo? Ele estava apacentando as ovelhas. Quem mandou ele apacentar as ovelhas? Poucos falaram. Quem mandou? Quem? Jessé, o pai dele. Então Jessé com 15 anos, mandou Davi com 15 anos ir apacentar as ovelhas do pai dele, das ovelhas dele. E aí eu faço a pergunta: nós somos o que nós somos? E o tema da mensagem é? Não, o tema da mensagem é o templo. Nós somos templo do Espírito Santo. É que eu esqueci de falar o tema da mensagem, né? Então vamos de novo. O tema da mensagem é o templo do Espírito Santo. Qual que é o tema da mensagem? Templo do Espírito Santo. Isso, aí nós somos de Deus e nós somos o templo do Espírito Santo. Como templo do Espírito Santo, nós precisamos nos comportar como filhos de Deus. Como filhos de Deus. E isso envolve o nosso caráter. Agora eu pergunto, hoje, quando o Senhor vai procurar você, você está onde? Porque o Senhor foi procurar Samuel, não foi? Davi, não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Que era convicção. Sim. Ele foi procurar. E Davi estava trabalhando, significa que Davi tinha responsabilidade. Ele, desde aquela época, ele já temia o Senhor. Porque ele poderia falar assim: não, eu com 15 anos, cuidar, tem 12, me fugiu o número de irmãos, tem um punhado de irmão meu mais velho, e cuidar de ovelha. É a mesma coisa de pegar um de vocês de 15 anos aqui, pôr um punhado de ovelha ali e pedir para vocês cuidar. Quem falou que ia? A Catarina? Ei, Catarina, é fofinho, né? As ovelhas iam sair tudo correndo, pelo jeito. Ela ia abraçar tudo aqui, as ovelhinhas. Então, é a mesma experiência de colocar vocês ali para poder cuidar. E aí, eu pergunto, hoje, quando o Senhor precisa de você, você está ali sendo fiel e responsável? Ou você está avoado fazendo outras coisas? Aí não vamos longe não, aí você fala assim: irmão, é verdade, né? Está espiritualizando muito. Então vamos agora, como o templo do Espírito Santo, do nosso caráter. Hoje, quando o seu pai e sua mãe pedem para você fazer as coisas, você faz ou você não está nem aí? Você faz? Olha, já teve um depende aqui, quero sinceridade, hein? Não na hora. Vocês fazem por quê? Por que vocês fazem? Medo do castigo. A autoridade que Deus colocou na terra. Castigo, tem medo de apanhar, né? Ele é a autoridade que Deus colocou na terra. Exatamente. A gente tem que fazer também porque nós amamos os nossos pais. Quem ama os pais, levanta a mão. Nossa, quase ninguém ama os pais. Quem ama os pais, levanta a mão. Aê! Isso aí. Então nós temos que fazer porque nós amamos os nossos pais. E aí também tem a questão do caráter. Porque você é templo do Espírito Santo. Imagina um templo do Espírito Santo, chega ali, aí o Senhor, né, quer te usar. Aí quando você chega lá, o seu pai pede para você fazer uma coisa, você fala: não vou fazer não. Não vou não. Não vou fazer não. Eu vou jogar videogame. Não quero saber disso não. Aí vamos um pouquinho mais profundo agora. E quando você está na conferência, aí não está o pai, está o monitor. Nossa, aí está o Jefinho como monitor. Aí 7 horas da manhã o Jefinho, levanta. Vamos ler a Bíblia. Aí você vai. Eu estou dando esses exemplos práticos porque Davi passou por 3 grandes experiências da vida dele. Que foi ele como filho, depois ele como servo
e depois ele como rei. Então, só que ele foi vivendo essas experiências e o Senhor foi testando o coração dele para ver como ele se comportava diante disso. Mais para frente, no versículo 18, vamos ler junto o versículo 18. Quero que vocês leiam o versículo 18. Na verdade, o versículo 17 e 18. Vamos lá? De 1 Samuel. 1 Samuel ainda, nós estávamos no 11 até o 13. Agora nós vamos ler o 17 e 18. Podem ler o 17 e 18. Homem de guerra, seguro em palavras de boa aparência. O Senhor é com ele. Olha a característica de que o Senhor falava, de que as pessoas falavam de Davi. Conheço, ele sabia tocar um instrumento. Ele fala, conheço o filho de Jessé, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. E aqui a gente acha que provavelmente era um irmão do tamanho do Josimar, né, ali, forte. E ele estava falando de um adolescente que sabia tocar e sabia servir o Senhor. E se comportava, e Davi não era um alienígena que não fazia nada. Provavelmente a Bíblia não relata, mas ele brincava. Ele tinha os momentos dele, mas ele permanecia com o coração dele voltado para o Senhor. Ele permanecia com o coração dele fiel ao Senhor. Davi tocava tão bem e o Espírito do Senhor era tão forte com ele, que no versículo 23 fazia assim: e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Davi tocava e o espírito maligno saía. Hoje aqui, de forma prática, quantos tocam um instrumento aqui? Grande parte. Você toca para quem? Para o mundo ou para o Senhor? Para quem que nós estamos vivendo? Para o mundo ou para o Senhor? É nessa hora que a gente começa a ver do que o Senhor fala quando Ele fala assim: retirai-vos, separai-vos, povo meu. Porque o Senhor quer um povo de propriedade exclusiva dEle. Vocês sabem que ali no alojamento masculino aqui, ali na chácara, depois do bebedouro, assim, entre o primeiro quarto e o segundo, tem um ninho de passarinho lá. Quem já viu lá os meninos? Tem um ninho de passarinho lá. Tem 3 ovinhos lá. Se eu não me engano, lá é bem-TV. É bem-TV que chama o passarinho lá. Que já chocaram. Só que você sabia que tem um outro passarinho aqui, que eu não sei, que ele vem, ele espera ali, né, a mamãe bem-TV colocar os ovinhos. Aí ela colocou 3 ovinhos. Aí ele espera, quando ela sai, ele vem, tira um ovinho daquele, joga fora e coloca o dele. Para que quando a mãe chocar, nasça o dele e não dela. Então ele faz isso para o dele dar certo e o dela não. Você sabia que às vezes o inimigo é do mesmo jeito? Ele entra na nossa vida com pequenas coisas, com uma música, com a música que não é do Senhor, mas também não fala bobeira. Aí daqui a pouco essa música começa a falar bobeira. Aí daqui a pouco a música começou a falar bobeira, você já começa a ver bobeira. Aí daqui a pouco você ouve, começa a ver, e aí daqui a pouco você começa a falar. Aí daqui a pouco você ouve, vê, começa a falar, quando você vê, você já está misturado lá. É assim que o inimigo suja o templo do Espírito Santo. É assim que o Satanás nos afasta do Senhor. E aí, eu acho que foi o Josimar que leu aquele versículo ontem, né? Que não é que o Espírito do Senhor não é que a mão do Senhor esteja recolhida
para que não possa nos ouvir. É que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Às vezes a gente não sente isso agora, mas o pecado ele vai te afastando aos poucos do Senhor. Até um dia que você vê e pega e fala assim, nossa, eu não estou conseguindo mais tocar o Senhor. Nossa, eu não estou conseguindo orar. Por quê? O pecado te afastou do Senhor. Mas graças ao Senhor, nós podemos nos arrepender. Nós podemos desfrutar do Senhor, nós podemos invocar o nome do Senhor e ser salvo de toda e qualquer situação. Amém? Amém. Amém. E aí, agora nós vamos migrar um pouquinho para a parte de servo e de filho de Davi. Depois ali, Saul, né, gosta muito, aí Saul fala assim, não, Davi, aqui é muito bom para tocar, ele toca, o espírito maligno sai, não, ele é muito bom, eu quero que ele vai servir para mim agora. E aí, Davi começa a fazer duas funções. Olha a responsabilidade de Davi, hein? Ele começa a assumir duas responsabilidades. Ele começa a continuar cuidando das ovelhas, que está lá em 1 Samuel 17, capítulo 15. Vamos lá, 1 Samuel 17, 15. Todos acharam? Fala assim, Davi, porém, ia Saul servir e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Então ele tinha essa responsabilidade de servir, e ele estava servindo ao rei e também servindo ao Senhor, e depois ele vinha e cuidava das coisas dele na casa dele. Então toda vez que o Senhor contava com Davi, Davi estava pronto. Davi estava se cuidando, Davi estava pronto para servir ao Senhor. E hoje, se o Senhor precisar de você, você está pronto? Como que você está? E esses são desafios que às vezes vão vir na nossa vida, de passar por essas situações também. Davi enfrentou, né, essas situações, e aí um dia apareceu o maior desafio que foi fundamental na vida de Davi. Quem lembra qual desafio que era esse? O leão ou o urso? Não, esse ainda está fraco. Golias. O que é um leão e um urso perto de Golias? Então vamos lá, e apareceu Golias. No capítulo 17, né, começa quando Golias apareceu. Houve a guerra ali entre os filisteus, e aí apareceu, eles enviaram um soldado, tinha o exército todo, e eles falaram assim, não, tem só um ali. Se vocês vencerem ele, nós seremos escravos de vocês. E aí apareceu Golias, 2 Josimar mais ou menos, de tamanho, brabo, só a couraça que ele usava aqui assim, só ela aqui, 60 quilos, só a ponta da lança, da espada, 7 quilos. Imagina, se segurar 7 quilos com a mão, dava para fazer um exercício, né, irmão? Fazer um exercício ali. E Golias foi lá e falou assim, ó, povo de Deus aí, ó, qualquer um de vocês que me enfrentar aí, nós vamos, que me derrotar, eu vou ser escravo de vocês aí. E aí, os caras viram 2 Josimar lá, falou, não dá não. Não dá para enfrentar esse povo, não dá para enfrentar não. Aí ficou todo mundo com medo. Aí Davi, um dia foi levar, né, aqui vamos ler aqui, no versículo, no capítulo 17, ele foi levar, para levar algumas coisas para os irmãos dele que estavam na guerra. Então o Jessé falou, ó, Davi, larga as ovelhas aí agora e você pega essas coisas e vai levar para os seus irmãos. E Davi chegou lá e viu o que estava acontecendo, né? E aí, Davi, no versículo 24, fala assim, ó, todos os israelitas, capítulo 17 de 1 Samuel, todo mundo está acompanhando? Acompanhar na Bíblia. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente. Pô, eu não vou enfrentar ele não. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu?
pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Você vê que até Saul estava com medo. Saul era o rei, muito mais velho que Davi, muito mais velho. E aí Davi chegou, Davi estava lá, né? Aí o Davi, né, com o Davi ali, estava lá, do tamanho do Davizinho ali, ó. Aí falou assim, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem a quem ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Aí ele falou, o que vai acontecer? Aí ele falou assim, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele ficou brabo, porque mexeu com o povo de Deus, ele zombava. E ele falou assim, quem que esse cara tá achando que ele é para mexer com o povo de Deus, para insultar Deus? Davi não aceitou aquilo lá. Da idade da... Como é que é o seu nome? Da Alice. Alice, né? Da idade da Alice e do Levi. E ele falou assim, quem é esse cara que está afrontando a Deus? Vocês sabiam que hoje muitas coisas afrontam a Deus? Muitas coisas afrontam a Deus. E qual que é a nossa reação? A gente fica com medo, a gente aceita ou a gente corta? Vocês sabiam que tem muita série que zomba de Deus? Não sei se eu posso falar, né, o nome da série aqui, mas vou arriscar. Mas tem série com o nome Lúcifer. E tem muita gente que acha show. A série está exaltando Satanás e está zombando de Deus. Pode ser que nós, não estou acusando, fala assim, pode ser que nós estamos, ó, série boa, viu? Estou na 3ª temporada. Aí tem outras séries que pegam Deus e colocam de qualquer outra forma, que não é a posição do Senhor, e nós aceitamos. Às vezes o nosso celular está passando coisas aqui, e aí não, está zombando de Deus, uma piadinha que zomba de Deus, e a gente está aceitando. A gente está se conformando. O que é se conformar? É tomar a forma. É como na última conferência o tema foi nas mãos do oleiro. Você pega um vaso, tá ali como é que chama o cara que faz o vaso? Oleiro, perdão, isso aí. O oleiro começa a mexer e ele vai pondo a mão e o vaso vai tomando a forma que ele quer. E a gente viu na última conferência que nós somos esses vasos onde o Senhor vai fazendo e Ele vai nos moldando. Só que quando nós nos afastamos do Senhor, quem vem querer nos moldar é o próprio mundo, é o próprio Satanás. E ele não vai vir assim, eu vim aqui, eu quero estragar a sua vida, viu, Luquinha? Não, ele vai chegar com uma série, ele vai chegar com uma brincadeira, ele vai chegar de uma outra forma, ele vai chegar com um filme, com um videogame, ele vai, às vezes, com uma coisa lícita. Não, mas isso aqui pode. Pode. Mas aí, daqui a pouco você gasta mais tempo com aquilo lá do que com o próprio Senhor. E você fala, pode, tá tudo ok. Como que nós estamos lidando hoje com as afrontas que o inimigo está levantando contra o Senhor, contra Jesus? E quando ele está levantando contra Jesus, ele está se levantando contra você, que você é filho de Deus. E a palavra fala que o mundo nos odeia. O mundo não está ali para ser seu amigo, ele te odeia. E Satanás só quer uma coisa, matar, roubar e destruir. E nós, como sendo templos do Espírito, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, nós temos um Senhor dentro de nós que fala para nós, isso não me agrada, isso é errado, eu estou cuidando de você, não se preocupa com isso aqui. E qual o tempo que nós estamos dando para o Senhor? E o que mais Satanás quer roubar é a idade de vocês, que é a adolescência. Que é o tempo onde vocês, depois começa trabalho, começa outra vida, né, mais corrida, que é quando vocês têm mais tempo para se dedicar ao Senhor.
E aí, Davi foi lá e pegou e falou assim, no versículo 32, Saul estava desfalecido o coração, estava triste. Aí Davi falou assim, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. E Davi aqui, ele não foi arrogante no sentido de assim, não, pode deixar que eu vou lá. Davi amava o Senhor e ele valorizava a presença do Senhor. Davi sabia que ele não ia lá sozinho. O Senhor ia com ele. Esse era o coração de Davi. E aí Davi começa a falar, no versículo 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou o urso, e tomou um cordeiro. Aqui fala um leão ou um urso, mas para baixo ele fala que é um leão e um urso, então foram duas vezes. Ele fala que pegou o leão, o cordeiro, pegou com a boca assim, ó, e saiu correndo, um leão. E aí ele fala, né? Eu saí após ele, o feri e o livrei do cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O seu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o Senhor do Deus vivo. Então Davi não aceitava as afrontas contra o Senhor. Davi amava tanto a presença do Senhor quanto o seu pai, que ele enfrentou até um leão e um urso para cuidar daquilo que o pai tinha confiado a ele. Hoje, você ama o Senhor a ponto de enfrentar algumas coisas por amor ao Senhor? Aqui, 2 chácaras para baixo aqui, tem um leão ali. Aqui, ninguém acredita, mas por volta de 6 horas, se ficar todo mundo caladinho, vocês vão ficar ouvindo o urro dele. Ele fica urrando aqui todo dia à tarde, o cara cria ali. É um barulho assim, você escuta assim, você fica com medo. E Davi foi lá e enfrentou, falou, não, vou enfrentar. Quais coisas hoje você está disposto a enfrentar? Disposto não porque o irmão compartilhou lá que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que cortar o mundo. Não é por isso. Você ama o Senhor a tal ponto de fechar algumas portas, algumas coisas que não agradam o Senhor por amor a Ele? Você sabia que você é templo do Espírito Santo para expressar o Senhor para as pessoas? Ter templo do Espírito Santo não é um título, agora eu sou um templo do Espírito Santo. Quer dizer que a vida de Deus está em você e o Senhor se expressa na terra por meio de quem? Por meio de nós. E quando nós, todos os adolescentes que estão dando a vida para o Senhor, se expressando, quando vocês vão para a sua escola, para a sua família, onde você visita, você está levando a própria pessoa do Senhor. E Satanás quer destruir isso e quer destruir você. Então, qual que é? O que você está fazendo? Você está aceitando afrontas contra o Senhor na sua vida? Você está aceitando o pecado te dominar nesse ponto e te afastar do Senhor? Aí você fala assim, irmão, mas a tentação é muito forte. E é. Só que nós temos um caminho que o Josimar mostrou ontem, nós temos uma escolha. É escolher o Senhor. Davi não foi perfeito. Davi teve vários erros, mas ele amava o Senhor. Ele se preocupava com o Senhor. Se ele errava, ele se arrependia. Mas o coração dele estava toda hora no Senhor. A questão é, onde está o nosso coração hoje? Mas fala assim, meu irmão, mas eu sou muito novo para isso. Não, todos nós aqui, todos, já sabemos aonde está o nosso coração. Você quer saber onde está o seu coração? Onde você gasta mais tempo. Se você gasta mais tempo com o seu videogame, significa que o seu coração está lá no seu videogame. Se você gasta mais tempo brincando com... Não sei qual que é a brincadeira dos adolescentes de hoje, a minha passou muito. De bola, futebol, vôlei. Seu coração está mais no seu time. Você não pode perder o jogo do Corinthians. Tem reunião? Não, mas eu vou faltar da reunião porque eu quero ver o jogo do Corinthians. Significa que o seu coração está lá no jogo do Corinthians. O Senhor, Ele não está nos proibindo de ter certos hobbies que não desagradem a Ele. Mas Ele está pedindo o seu coração.
E nós só entregamos o nosso coração quando nós conhecemos o Senhor. E nós só conhecemos o Senhor quando nós temos experiência com Ele, quando nós paramos para conversar com Ele, quando nós lemos a palavra, quando nós estamos na reunião e quando nós estamos desfrutando do Senhor através dos hinos. É ali o tempo que você tem para conhecer mais do Senhor. E aí, logo em seguida, Davi pega, e mata Golias. E ele vai com 5 pedrinhas para mostrar que não era a força dele, era a força do Senhor. E ele pega a funda e joga. E aonde a funda bate? Na testa. Na testa. E o Golias cai pra frente. E ele cai para frente. E Davi vai lá, pega a espada, e termina de matar Golias. E ele ataca lá onde Golias deixou desprotegido? A mente. E aí ele cai. E fazendo uma analogia reversa aqui, nós temos que guardar a nossa mente. Por isso a Bíblia fala, tudo que é puro, tudo que é agradável, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você quer um exemplo? Logo em seguida que Davi matou Golias, logo em seguida que ele mata Golias, Saul, ele entra na cidade assim, e aí todo mundo começa a bater palma para Davi. Lá Davi, Davi matou, se Saul matou 1000, Davi matou 10.000, começa a enaltecer ele e tudo. E aí Saul fica com ciúme de Davi. E aí Saul procura matar Davi. Toda hora dali para frente, Saul vai em cima de Davi querendo matar ele a todo momento. Só que Davi, em nenhum momento, vocês podem ler depois, em nenhum momento Davi vai atrás de Saul para matar ele. E por 2 vezes, Davi teve a oportunidade. Teve uma vez que Saul entra numa caverna, Davi estava atrás, ele estava lá. Davi teve a oportunidade e ele não matou Saul. E aí depois teve uma outra oportunidade que Saul chegou também e Davi teve a oportunidade, ele falou, não, eu não vou levantar a mão contra o ungido de Deus. Porque ele tinha temor do Senhor, porque ele amava o Senhor. Aí eu vejo hoje quando nós estressamos, quando você fica com raiva de uma pessoa, quando você está magoado, quando você está chateado, quando você quer pegar o pescoço da outra pessoa, o que você faz? Você ora? Você vai até o Senhor e fala o que está acontecendo? Ou você vai lá e faz o que der na sua telha, vai lá, bate? O que nós fazemos? Isso são coisas práticas. Ser templo do Espírito Santo é isso. É você expressar o amor do Senhor. Como eu falei, não é que você nunca mais vai errar, mas é você falar, puxa, Senhor, eu quero levar tudo diante do Senhor. Eu não quero fazer isso porque eu vou chatear o meu Senhor. Eu não quero fazer isso porque isso aqui não procede, isso aqui desagrada o Senhor. E quando você fala, puxa, isso aqui eu magoei o Senhor. Você vai lá, Senhor, me perdoa. Eu não quero mais fazer isso. E aí, lá em 2 Samuel agora, capítulo 7. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 7. Capítulo 1. E outra coisa, Davi, enquanto Saul perseguia ele, Davi ainda já era ungido rei de Israel. E ele podia se autodeclarar, não, agora eu sou o rei. E ele não fez isso. Ele respeitou até o Senhor tirar Saul. Então isso são lições, são princípios que aconteceram
e que o Senhor deixou registrado para mostrar para nós qual o caminho a ser seguido. Eu considero jovem ainda, né? Mas às vezes a gente entra, né, no Instagram e vai olhar as coisas assim, ver o que está acontecendo com alguns adolescentes no mundo, situações difíceis até de falar, muita coisa pesada. E vocês sabem o que vocês estão dentro das escolas também. Músicas, coisas que adolescentes fazem, jovens fazem, que você fala assim, não é possível. Mas é isso que o mundo tem para oferecer. Tem pessoas que matam umas às outras. Adolescentes, jovens. Isso é o que o mundo tem para oferecer. Tem pessoas ali que se expõem na internet de qualquer jeito. Querem ser influenciadores. Aí você vai lá, vive uma vida de aparência, depois fica aquele vazio. Tantos influenciadores que estão vazios, estão com depressão, porque não sabem nem mais o sentido daquilo ali. Aí você mexe nas mídias sociais, a vida do outro é sempre melhor que a sua. Ah, eu não tenho popularidade, eu não tenho aquilo, eu não tenho isso. Isso são distrações que várias pessoas já viveram e estão vivendo e chegam a nada. E o Senhor fica ali te esperando e falando assim, quando que Ele vai ter um tempo para mim? Aquilo que o irmão Miguel compartilhou, que você tem que fechar o olho e abrir os ouvidos para o Senhor poder falar com a gente. Aqui em 2 Samuel 7, né, capítulo 7, versículo 1, está um dos versículos muito fortes para mim. Fala assim: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, todos acharam esse versículo? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, que Davi era um homem de guerra. Fala assim: disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Davi aqui já tinha conquistado reinos e tudo, estava mais pro próximo, já estava bem mais velho, já estava próximo ao fim da vida dele. E tem algo que me chama atenção nesse versículo. Ele tinha uma casona, imagina a casa de um rei. Vocês acham que a casa do rei era uma tendinha dessa aqui? Era um palácio, bonito. E a arca do Senhor, ela ficava numa tenda que era, né, o tabernáculo, ficava numa tenda que ela era desmontada, mas todo linho finíssimo. E aí Davi teve um sentimento: eu moro numa casa dessa, e a casa do Senhor numa tenda, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Apesar de que aí acabou que não pôde ser ele que foi realizado, mas Deus deu o projeto para ele e depois o filho dele executou. Mas quem colocou aquele sentimento no coração de Davi? Provavelmente foi o Senhor. Mas porque Davi tinha um coração para o Senhor e ele falou: puxa, eu não posso aceitar isso. E o que eu quero tirar desse versículo e trazer para a nossa vida é: você já parou para se importar com o que o Senhor quer e como que está, às vezes, as coisas do Senhor na sua cidade, na sua localidade? Ou você só procura o Senhor quando tem prova, quando está passando por uma situação difícil, ou quando está tudo bem, quando está tudo mal, aí você procura o Senhor nessa situação? Ali fala que Davi estava tudo bem. Davi, o Senhor deu descanso, e Davi mesmo no descanso, ele se importava com o Senhor, porque ele amava o Senhor, ele amava a presença do Senhor. Adolescente, você ama a presença do Senhor? Para você amar, você tem que conhecer o Senhor. Qual que é a sua relação hoje com o Senhor? Você pergunta para o Senhor se Ele quer algo? Você pergunta para o Senhor se Ele quer que você faça algo? Você preocupa com o Senhor no sentido de se eu desagradei ou não o Senhor? Você preocupa assim se eu estou conhecendo mais o Senhor, se você está tendo experiência com o Senhor?
Porque você se preocupa com a prova da escola, você se preocupa com tanta coisa que você tem que fazer, mas você se preocupa com o Senhor? Porque se você preocupa com as coisas da escola, como está indo a sua nota, como que está indo isso com aquilo, é porque você sabe que aquilo é importante. Você se preocupa com as coisas de Deus? Davi se preocupava. Davi não aceitava afronta com o Senhor, ele não aceitava ninguém ofender o Senhor, ele era responsável com aquilo que colocava na mão dele, e quando estava tudo pronto, ele ainda falou: eu quero fazer uma casa para o Senhor. E aí eu mostro mais uma vez, quando o Senhor precisou, Davi estava disponível. Quantas vezes o Senhor precisou de você nesses últimos 6 meses? Você sabe? Você sabe quantas vezes o Senhor precisou de você? Você sabe quantas vezes o Senhor te chamou nesses últimos 6 meses? O que você fez? Ou você falar assim: não, o Senhor não me chamou nesses últimos 6 meses. Então tem algo errado e a gente precisa se arrepender. E aí, como eu falei que Davi não era perfeito, estou acabando já. Davi cometeu vários erros na vida dele. E a Bíblia retrata ele como quem? Um homem segundo o coração de Deus. Vamos falar junto? Um homem segundo o coração de Deus. Aí você fala: mas ele errou tanto e Deus está falando que ele era um homem segundo o coração de Deus? Mas por quê? Porque ele errava, ele se arrependia. E aí vamos abrir em Salmo 51, que todos devem conhecer 2 versículos dele pela música que é cantada. Mas eu quero extrair dali um princípio. Salmo 51, versículos 10 e 11. Salmo 51, versículos 10 ao 12. Quero que todos leiam para a gente... Abram, perdão, para a gente ler juntos. Todos acharam? 51. Davi escreveu a maioria dos salmos, tá? A maioria dos salmos são orações de Davi. E se vocês lerem, eu aposto que muitos já leram, se vocês lerem, vocês vão ver qual que era o relacionamento que Davi tinha com o Senhor, como é que eram as orações dele com o Senhor. Aí vamos ler versículo 10. Cria em mim, ó Deus, renova dentro em mim um espírito inabalável. Nós vamos voltar e vamos ler todos juntos com espírito forte. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Quando Davi escreveu esse salmo, ele tinha cometido um pecado muito sério, muito sério. E ele escreveu esse salmo como um arrependimento, pedindo perdão para o Senhor. E ele começa, falando: Senhor, compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Só que aí ele começa a relatar tudo, só que no versículo 10 ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E fala: e não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi estava falando, basicamente Davi estava falando assim: Senhor, eu posso perder tudo. Pode tirar meu reino, tirar tudo, mas a tua presença não tira de mim. Não me tira a tua presença. Porque Davi amava o Senhor, ele conhecia o Senhor. E assim, nós precisamos ter, cada um de nós, uma experiência individual com o Senhor nesse sentido. Nós precisamos falar: Senhor, não me tira da tua presença. Senhor, eu quero sempre estar na tua presença. E mesmo se nós errarmos e falharmos, que nós vamos errar e vamos falhar, ter o coração de se arrepender e voltar para o Senhor. E aí, pegar só mais um versículo que o Josimar leu ontem, que eu achei muito rico, que é Efésios 4,18. Fala assim: obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Irmãos, nós não podemos sair dessa conferência vivendo uma vida alheia à vida de Deus. O que é viver uma vida alheia à vida de Deus? É a vida de Deus, manda você ir para cá, você fala assim, não quero saber disso aí, é para cá. E o Senhor fala, não, o caminho é para lá. Não, mas eu quero ir para cá, eu quero agir do meu jeito, eu quero ter o meu direito, eu quero fazer do jeito que eu penso, eu sou assim mesmo, é isso mesmo, é assim que eu vou fazer, eu que controlo a minha vida, meus pais não sabem de nada. Isso é viver uma vida alheia à vontade de Deus e alheia à vida de Deus. Agora, viver uma vida diante de Deus é seguir o coração que Davi teve. Senhor, eu quero viver sempre na Tua presença. Senhor, eu sou filho, eu vou ser o melhor filho. Vou ter o comportamento da maneira correta, vou respeitar os irmãos, porque a vida de Deus vai fazendo isso em você. Eu vou ser servo? Eu vou servir, Senhor. Eu quero te servir. Você já parou para pensar, você tem o desejo de servir o Senhor? Você serve o Senhor na sua cidade? Quando você serve, você está servindo a quem? Ao Senhor. E aí, a vida como filho, a vida como servo, e o viver dele, e o desafio que ele foi enfrentando com a presença do Senhor, fez ele se tornar um rei que o Senhor tinha ungido ele lá atrás. Ele foi tomar posse quase 30 anos depois. E aí ele virou o rei. O Senhor, ele ungiu cada um de nós reis. A Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Cada um de nós é um rei que o Senhor escolheu. Só que agora depende de qual caminho nós vamos tomar. E para tomar esse caminho, para ele ser verdadeiro em nós temos que escolher o Senhor. Dependendo da nossa escolha, ele vai direcionar o nosso caminho. E porque o caminho, ele ganha o nosso coração. E quando algo ganha o nosso coração, ele nos leva para onde ele quiser. Se o Senhor ganhar o seu coração, ele vai te levar de acordo para onde ele quiser. Mas se você der o seu coração para o mundo vai te levar para onde você quiser. Para onde nós queremos ir. Isso é ser o templo do Espírito Santo. É ser alguém que vive para o Senhor. É ser alguém que ama o Senhor. É ser alguém que escolhe o Senhor. É ser alguém que não tem só na camiseta ou no crachá, mas dentro do coração tem esse versículo. Vós sois dele. E aquilo que eu falo, isso é uma verdade, isso não é uma pergunta, isso não é uma dúvida, isso é uma afirmação. A Bíblia está te declarando, você é. Mas eu não quero ser. Você é. Se você escolher o Senhor, você é dele. E uma hora você vai voltar para ele. Mas o Senhor está querendo poupar o caminho e já falar, vem para mim direto que eu vou cuidar de vocês. Amém? Louvado seja o Senhor.